Olha, é difícil responder isso porque não é fácil o que eu vou falar, mas eu acho que houve um erro, infelizmente, de logística. E eu vou te falar um dos erros. Eu viajei, eu participei de tudo. Vocês acreditam que eu não fui a, ao jogo contra a LDU, que nós viajamos 4 dias antes, nem eu e nem o fisiologista. Então houve, infelizmente, uma quebra daquilo que vinha sendo feito, em todos os sentidos. E pagamos, infelizmente, o preço alto, né? E aí foi tentada a recuperação, conseguimos, né, em parte, a recuperação no jogo de volta de Maracanã. Mas, infelizmente, foi um erro ali de logística e estratégia que eu tive que acatar, mesmo sendo um coordenador, né? Então, eu e o fisiologista no altitude, nós não fomos. Peraí, Eutrópio, deixa eu só entender. Não foi como assim? Não, é isso que eu quero saber. Peraí. Uma coisa é você ser cortado da relação, que já é um absurdo. Se você não foi, alguém foi no teu lugar. Foi o quê? Foi um convidado da delegação, um convidado da Unimed, um convidado da... Alguma coisa aconteceu, porque isso não está certo. Isso não é normal. Por isso que eu falei que houve um erro. O Branco já citou isso em outros lugares mais abertamente, mas eu vou me restringir, se vocês me permitam, a dizer isso. Imagina passando todos os processos de todas as fases, desde o primeiro jogo que eu tive lá, uma semana antes da LDU, né? Porque eu como um observador também do adversário, eu não fazia só isso. Eu fazia um relatório para o nutricionista, para o assessor de imprensa, para o supervisor Rodrigo, sobre distância. Eu tinha uma visão mais macro, sabe? Sobre tudo. E aí eu fui, né? 10 dias antes da estreia, quando ele deu fora todo o material, obviamente, da LDU. Então nós fizemos isso todos os jogos da Libertadores. Todos. Eu fui, depois treinava em campo, auxiliava, dividia com o Renato e tal. E na final, eu fiquei. O Eutrópio, para a gente ser mais direto, e aí eu não vou insistir mais no assunto, porque é delicado, né? E aí alguém fez o Fluminense pagar essa conta. Tá? E aí existe a frustração do torcedor, que eu acho que é a maior de todas. Existe a frustração dos profissionais que integrava a comissão técnica, dirigentes, nós jornalistas, que acompanhamos aquela jornada espetacular do Fluminense. Se você tivesse ido, você acha que teria colaborado com o que especificamente? Porque o torcedor deve estar se fazendo essa pergunta assim, poxa, peraí, o cara é o cara da análise, é o cara do treino, é o que colabora, é o que observa, é o que pensa na frente. O Vinícius Eutrópio pensa na frente. Aonde que a gente teria vencido essa Libertadores aí? Olha, eu só posso dizer que eu acredito que a sequência estava correta. A gente tinha tido êxito em todas, né? Todas as viagens, todos os jogos. Eu não acredito que seria diferente desse. Até porque foi quebrado uma rotina, uma sequência que vinha dando certo. Claro. A sequência lá dos 4 dias não foi nada daquilo de um jogo contra o Boca Juniors, por exemplo, né? Contra os outros times. A sequência não foi completamente diferente. A rotina foi diferente, tudo foi diferente. Olha aí. Existe mais um tabu que a gente vai quebrando, né? Vai derrubando. O branco ele é muito explícito, né? O branco é o branco, né? Sim. Eu sou mineiro e eu acho que já passou muito tempo. Isso foi teoricamente resolvido internamente, né? Mas depois do acontecido, ainda conseguimos alguma coisa ali, resgatar ali dentro do jogo da final do Maracanã, né? Mas a perda lá foi muito grande, né? O estrago foi muito grande. E a gente sentiu isso. A gente, por exemplo, assim,
Vou dar um exemplo. Quando eu cheguei no Fluminense, era uma empresa terceirizada que mandava as imagens do próximo adversário do Fluminense. Mas como assim? Por quê? O que eles mandavam? Qual a característica do treinador? O que ele pede? E eu cortei a empresa, mas eu trouxe o rapaz para trabalhar com a gente. E naquela época não tinha todas essas plataformas. Então vou dar um exemplo para você, o que a gente fazia. Eu falei, jogo quarto e domingo, a informação, quem tem informação, vocês sabem disso melhor do que eu, sai na frente. Não é verdade? Uhum. Então, eu tenho que dar informação. Se um time jogou quarta-feira, porque antes era assim, o time jogava domingo, esse material só chegava na sexta para o Fluminense. E qual material? Sobre o quê? Vindo do Atlético, aquele troço todo que a gente fazia, mundos e fundos, ninguém sabia que o Atlético estava muito na frente de todo mundo, mas eu criei um método diferente, dentro do que a gente tinha de tecnologia na época. Então, por exemplo, se o jogo fosse na quarta, o adversário, e a gente fosse jogar domingo, na quinta de manhã ele tinha que estar lá esse material. Mas como? Não tinha. Então eu levava, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu conseguia fazer quase online uma edição de um adversário, sem ter online. Eu ia lá para Vila Belmiro, pegava minha shotzinha, né, aquela câmerazinha, né, e ficava na arquibancada da Vila Belmiro. E isso, o rapaz já ficava com a TV gravando o jogo do Santos, tá? E ali eu colocava no modo foto e ia tirando foto. Fase defensiva, o Santos defende num 4-4-2 e eu ia tirando foto. E disparava meu cronômetro. E quando eu via que estava muito repetindo um padrão do Santos, a jogada já tinha se desenhado. Eu olhava para o meu cronômetro, punha no modo gravação, voltava 10 segundos na minha cabeça e falava 30 minutos e 15 segundos, fase defensiva do Santos com a linha de 4 bem montada. Pum, e voltava para a foto. Né? Chegava no hotel, eu punha o cartão de memória, tirava aquilo, mandava de mensagem para o menino, ele já estava lá fazendo os cortes da edição, eu montava, ficava de meia-noite até as 5 da manhã, passando todas as fotos no PowerPoint ainda, foto com setinha do Santos, a linha de 4, pegava o primeiro voo, chegava, o Fluminense treinava 9 da manhã, estava toda a sala montada com a informação do Santos para a gente já treinar na quinta. Quer dizer, quem tem informação sai na frente. Então a gente já treinava quinta, o que eu vi, junto com o Renato, ele dava essa liberdade. Sexta, sábado a gente jogava de acordo com algumas características. A gente saiu na frente de muito time. Então os resultados, não estou falando que fui só eu por isso, não. Tem mérito de muita gente. Mas não foi ocasionalmente que o Fluminense tinha 23 anos que não conseguia um título nacional, baixou sua folha salarial, baixou o investimento, a média de idade e conseguimos ser campeões da Copa do Brasil e chegar a uma vice-libertadores, porque tinha muita coisa bem feita ali, né, para que a gente pudesse, porque tinha times também muito mais fortes ou tão fortes contra a gente. Então, toda essa rotina foi feita. Por exemplo, eu terminei um jogo contra o Sport, que eu fui interino, que o Renato ficou trabalhando no time, depois para pegar o Boca Juniors, eu já peguei o avião, já fui direto para Buenos Aires e já fizemos todo o processo. Mostrar o adversário, ir para campo, treinar os caras, Thiago Silva, Luiz Alberto, Fabinho, eles trabalham assim, essa rotina. Então, essa rotina que eu falei para vocês, não houve na final.